Olá, Marcelo, eu estou aqui no nosso quarto e último vídeo da nossa segunda aula da nossa unidade 2. Nesse vídeo eu queria dizer, queria conversar com vocês um pouquinho mais sobre, então já passando dessas propriedades dessa gramática, sobre um tipo de texto, ou tipos de texto verbal oral que a gente encontra no rádio. E mais especificamente, eu vou falar daqui a pouquinho de um gênero que é considerado o gênero mais criativo do rádio, que é o spot. Mas antes eu queria dizer para vocês que há, basicamente, como para toda linguagem, né, você pode fazer textos mais convencionais e menos convencionais. Você faz escolhas mais convencionais ou menos convencionais de acordo com aquilo que você quer comunicar com o seu processo discursivo. Na teoria semiótica que orienta o nosso curso aqui, a gente vai chamar as escolhas que são convencionais, as esperadas, de não marcadas. E você também tem escolhas que são feitas para chamar atenção, porque você quer criar algum tipo de efeito discursivo. Então essas são as chamadas escolhas marcadas. Perdão. Então, o que é no rádio, quando a gente pensa em mediatização do rádio, nos gêneros radiofônicos, o que são as escolhas não marcadas? O que é aquilo que você vai ouvir no programa normal do dia a dia, bem comportado, que vai ter comerciais sobre produtos bem comportados, etc. e tal. A fala, a trilha, tudo vai estar voltado para a função referencial, né? O que a gente chama de função referencial da linguagem, ou seja, para falar das coisas, apontar para as coisas do mundo como elas são, para descrever fatos, etc. e tal, né? A linguagem não quer chamar atenção para si, ela quer chamar atenção para o objeto do qual ela fala. Nesse caso, um traço característico é que a sonoplastia e a fala, a locução, elas nunca vão se entrecruzar, uma nunca vai atrapalhar a outra. Quando uma sobe, a outra baixa, né? A trilha sonora, em geral, é só um pano de fundo, ela não, é quase que uma música de elevador, digamos assim, você não está querendo comunicar com a música, né? E quando você tem o ruído desejável, ele é basicamente para indicar algum objeto ou para separar os temas ou as sessões do programa, né? Já no caso dos textos marcados, que seriam aqueles mais próximos da arte, ou aqueles que têm a ver, digamos, com algum tipo de, por exemplo, um comercial que quer chamar muito atenção a determinado aspecto de um produto e quer usar a linguagem para isso. Então, ou se você tem um rádio mais experimental, né? Enfim, nesses casos, onde é que você vai ver os sinais de que isso é marcado, isso não é o típico e que ali tem um sentido além do esperado, né? A sonoplastia e o texto vão ter importância equivalente, né? O que eu falo e os, digamos, ruídos ou o que acontece com a música, tudo contribui no mesmo, digamos, dentro de um mesmo patamar hierárquico para a construção do sentido. E as qualidades sonoras das palavras, elas, digamos, são emprestadas para outras funções que não só a referencial. Então, eu pego aquele locutor que vai ter uma voz com certa característica plástica, certo timbre, que é mais importante que me afete do que aquilo que ele está falando, né? Isso é o que seriam textos marcados, né? Quais são os gêneros do rádio? São diversos, mas quais são os típicos, os que todo mundo, acho que já ouviu, todo mundo conhece? Você tem gêneros publicitários, jornalísticos, musicais, ficcionais e os educativos culturais, né? Dentro desses, a gente vai um pouco aqui se concentrar nos publicitários. E eu vou explicar por quê. Não é que a gente tenha nenhum tipo de afinidade específica por publicidade, mas é porque eles são gêneros mais prototípicos, como dizia o Roland Barthes, né? São gêneros em que você consegue claramente ver uma construção intencional da mensagem e você vê a manipulação dessas estratégias e dessas propriedades da mediatização com um sentido que está definido, delimitado. Então, só por isso, tá? Para que são criados os gêneros publicitários do rádio? Para a mesma finalidade que em qualquer outro veículo. Para seduzir, para convencer,
para vender uma ideia ou vender um produto, né? São muitos, né? Os mais populares que a gente conhece, o jingle, por exemplo, tem alguns jingles, inclusive, que são inesquecíveis, né? Todo mundo lembra, às vezes, de um jingle. Eu lembro, às vezes, de jingles que eu ouvia no rádio quando eu tinha 7 anos de idade. Eu não vou nem dizer para vocês em que década foi isso, né? Você tem as vinhetas, você tem a assinatura, que é um outro, que é quando você fala brevemente de qual é o patrocinador que está oferecendo aquele programa, né? E outros. Agora, a gente vai focar aqui, nessa nossa unidade, num gênero que é o spot publicitário. E por que a gente vai focar no spot? Primeiro, porque o spot foi um gênero decisivo para, digamos, a criação dessa linguagem moderna do rádio. A gente tem que lembrar que o rádio, como qualquer outra mídia, ela não nasceu como uma mídia comercial. Ela nasceu com finalidades científicas, ou artísticas, etc. Quando ele passou a ser um veículo comercial, havia que se inventar uma maneira de trazer o que seriam, né, as propagandas dos outros veículos para dentro do rádio. Então, o spot, na verdade, ele é o resultado de toda uma experimentação com essas propriedades da mídia e com essas propriedades da oralidade, e por isso, até hoje, ele é um gênero considerável quase que um clássico, né? A gente colocou para vocês lá no material de apoio vários exemplos de spots que são muito interessantes e que vão ajudar a deixar mais tangível, né, o que eu vou explicar agora, que é, digamos, qual é a estrutura mais abstrata do spot. A gente pode descrever gêneros discursivos de várias formas, né? Aqui no nesse vídeo, nessa unidade, eu vou pegar aquele conceito de gênero mais popular, eu acho, né, entre os professores de línguas no Brasil, que é o conceito bakhtiniano, né? Vai dizer que todo gênero pode ser definido por uma forma composicional, por um conteúdo temático e por um estilo, né? Por um perfil estilístico. Então, se vocês quiserem me seguir aqui no slide, como é que é a forma composicional, né? O que são os fatores restritores que obrigam o spot a ter uma forma definida? O tempo, e isso porque a propaganda no rádio é vendida por tempo. Então, o spot vai ter, em geral, 30 segundos, 45 muito raramente. E nesses 30 segundos, quem cria o spot tem que passar uma história com começo, meio e fim. Normalmente, você só vai saber qual é o produto ao qual se refere o spot no final. Então, primeiro eu conto uma história, eu crio uma expectativa, ou eu mostro um problema, né, e a solução é o produto. Em geral, a estrutura retórica é assim. Mas não precisa ser assim. Você pode começar falando do produto e de novo, é a ideia do marcado e do não marcado, né? O estilo do spot, em geral, é casual, muitas vezes humorístico. Às vezes ficcional, né? Há spots que são campanhas grandes, que você tem vários spots em sequência que vão contando uma historinha. O que é importante? E aqui é uma decisão estética, mas também é uma decisão técnica comercial. Ele tem que ser simples e claro, né? Por quê? Porque a pessoa, o dono do spot, na verdade, é a empresa que contratou o radialista para fazê-lo, ou o publicitário para fazê-lo. Então, esse dono da empresa, ele quer que todos os detalhes do seu produto sejam bem entendidos e que isso seja dito de tal forma que qualquer pessoa seja capaz de entender. A gente sabe que isso é impossível, na verdade, né? Dizer alguma coisa que qualquer pessoa possa entender da mesma forma. Mas o objetivo é esse, né? E, obviamente, que é adaptada ao público do perfil. Se eu vou fazer um spot sobre uma empresa de telefonia, quer fazer um spot de promoção de minutos de internet grátis, né? Não vai pegar o Silvio Santos, a não ser que seja para fazer uma coisa jocosa. Eles vão pegar um youtuber e vão falar na linguagem do adolescente. E assim por diante, de acordo com o público que for objetivo, o alvo do spot. Finalmente, você tem o conteúdo. Um spot pode vender qualquer coisa. Então, o conteúdo temático não é exatamente, só se fala desse ou daquele assunto, né?
Eu posso vender desde reprodução assistida até gilete descartável, qualquer coisa, né? Agora, o que é importante? Esse conteúdo tem que ser memorável, então ele tem que ser trabalhado de tal forma que no final as pessoas se lembrem, seja na base da repetição, da originalidade, da mediatização no sentido mais amplo, né? Outra coisa, os recursos expressivos e narrativos, eles têm que soltar a imaginação do ouvinte. Então, não pode ser simplesmente uma passagem de informação. Comprar 30 segundos para dizer, né, esse produto tem tal característica, ok, você está informado? Não, né? A ideia é que o ouvinte se sinta usando o produto, ou tendo o problema que o produto resolve, né? Ou resolvendo o problema que o produto está mostrando para ele que ele nem tinha, ele nem sabia que tinha, o comercial está mostrando que ele tinha, né? E, fundamentalmente, uma coisa muito importante, né, é servir ao que os publicitários chamam de briefing. Então, o spot não nasce na cabeça do publicitário a partir de uma ideia que ele teve, ou porque eu quero mexer com tal recurso do rádio. Alguém vai lá e diz, eu quero vender tal produto para tal tipo de público, o produto custa tanto, é importante que eles saibam que o meu produto tem essa vantagem em relação à concorrência, ou o nosso produto ficou com uma fama por causa de tal coisa, então agora eu quero mudar essa ideia na cabeça do consumidor, né? Então, fundamentalmente, o conteúdo tem que servir ao briefing, né? Senão o spot não vai ser aprovado, ele não vai ser veiculado, circulado, então, na verdade, ele fica sendo um projeto. Com isso, a gente está finalizando aqui a nossa aula 2. Né? O que a gente falou ao longo desses 4 vídeos? A gente falou do som e das suas qualidades. Depois a gente falou da voz, da oralidade e da oralidade mediatizada. A gente destacou que a fala é multimodal e mostrou que na mediatização a gente usa essa multimodalidade para recuperar a fala, né? A fala como ela é fora do rádio, né? A gente destacou que são 3, digamos, camadas de composição dos textos radiofônicos: o silêncio, o ruído e a trilha sonora. A gente mostrou como é que esses elementos têm funções diferentes em programas diferentes e em gêneros diferentes. Depois a gente falou um pouquinho do gênero spot radiofônico. Isso é importante porque ele vai fazer parte de uma atividade sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. E o recado que a gente deixou é que a gente escolheu esse spot porque ele é aquele que mais, digamos, no caso do ensino, é o que mais vai requerer que quem esteja criando ou trabalhando no spot mobilize recursos semióticos de forma conjunta, que é um dos nossos objetivos aqui no curso, né? Que o verbal que nos interessa ensinar, ele seja sempre relacionado com os outros modos, dentro do que é uma produção, digamos, autêntica da mídia, porque é aí que a gente acredita que vai se dar esse aprendizado de língua de qualidade, né? Agora que a gente chegou no final dessa aula, eu vou propor uma atividade para vocês. Uma parte vocês vão fazer individualmente e uma parte em grupo. Vocês vão precisar usar no Moodle o recurso Fórum de Discussão. E lá no Fórum de Discussão, todas as instruções, o que fazer, os prazos, os recursos necessários, os links, etc., estão todos lá para vocês, tá? Você vai postar o seu exercício individualmente e depois, nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente do Moodle, você vai poder ver a análise que os seus colegas fizeram do seu trabalho e que você vai fazer do trabalho deles. Então, pessoal, aqui a gente encerra a aula 2 da unidade 2. Obrigado pela participação de vocês. A gente segue em frente na próxima semana. E, como sempre, é importante vocês não esquecerem de olhar o guia do aluno para ver quais são as atividades relacionadas a essa aula. Até mais.